Qual será o meu futuro após o último alento de vida? A existência da alma além da morte é uma verdade ou somente um consolo para corações temerosos? A chance de renascer como um novo ser é uma garantia ou simples fantasia? E no que diz respeito aos domínios perpétuos de maravilha ou penumbra, o paraíso e o inferno, serei acolhido com bondade ou condenado às profundezas do desalento? Essas incógnitas se entrelaçam na consciência humana, formando o enigma que divide a existência terrena do que lhe sucede. Será que a morte é apenas o fim ou a entrada para uma jornada espiritual ainda não mapeada? Uma pesquisa realizada por um canal de televisão nos Estados Unidos revelou que aproximadamente 80% da população global crê em vida após a morte e na imortalidade da alma. Há quem diga que, ao morrer, a alma se liberta rumo ao purgatório, onde expia seus erros até ser purificada, enquanto outros acreditam no céu, na reencarnação em nova forma terrena ou no descanso eterno, até o retorno de Cristo. Em resumo, existe um emaranhado de teorias sobre o pós-morte. Todavia, essas discussões perdem sentido ao consultarmos a Bíblia, a palavra divina, que oferece respostas claras a estas indagações humanas. Por isso, no vídeo de hoje, apresentarei 5 verdades sobre a morte que poderão te surpreender. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, vamos explorar juntos. Primeiramente, os mortos não mantêm contato com os vivos. Uma crença popular em várias culturas e religiões é que os falecidos podem ainda influenciar e revelar segredos aos vivos, uma ideia popularizada por filmes como Ghost, do outro lado da vida. No entanto, isso contraria as escrituras sagradas. Conforme registrado em Eclesiastes capítulo 9, aqueles que estão vivos possuem esperança. Mesmo um cão vivo é mais afortunado do que um leão morto, pois os vivos estão cientes de que morrerão, enquanto os mortos nada sabem. E para eles, não existe mais recompensa ou lembrança. Seus sentimentos de amor, ódio e inveja já se extinguiram. Eles não terão mais participação em nada que ocorra sob o sol. Isso indica que aqueles que faleceram cessam qualquer forma de influência terrena e por isso não podem se comunicar com os vivos. Se você ouvir relatos de mensagens do além, transmitidas por entes queridos falecidos através de médiuns ou outras formas, saiba que tais histórias, apesar de reconfortantes, não refletem a verdade apresentada pela Bíblia. A Escritura menciona que Satanás é capaz de se disfarçar como um anjo de luz, com o propósito de enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. Jesus também ilustra, na parábola de Lázaro e do homem rico, que existe um grande abismo separando os vivos dos mortos, impossibilitando qualquer contato entre eles. Quanto ao que acontece após a morte, a Bíblia esclarece que o espírito retorna a Deus. Frequentemente, a cultura popular, através de filmes, séries e literatura, retrata espíritos que permanecem vagando pela terra, ora protegendo, ora aterrorizando os vivos, ou até reencarnando em novos corpos para continuar sua jornada terrena. Todavia, isso é mera ficção. As Escrituras Sagradas nos asseguram que, ao morrermos, nosso corpo retorna ao pó, enquanto o espírito volta para Deus. Eclesiastes relata que o pó retorna à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Interessantemente, é mencionado que, com a volta de Jesus, seremos transformados e reunidos com Ele em corpos ressuscitados, nos quais poderemos tocar, reconhecer e até mesmo comer com nossos entes queridos, não como espíritos errantes, mas como seres reais, tangíveis. Este fato é evidenciado em Lucas 24, onde, após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, que inicialmente pensam estar vendo um espírito. Jesus os tranquiliza, convidando-os a tocá-lo e observar que possui carne e ossos, provando não ser um espírito, e até come em sua presença, solidificando sua ressurreição física e a promessa da nossa própria ressurreição futura. O terceiro fato importante é que, quando um cristão falece,
ele é imediatamente levado à presença de Jesus. Se você confiou sua vida a Jesus e o aceitou como Salvador, sua alma se dirigirá para onde Cristo está ao deixar este mundo. Isso foi confirmado por Cristo ao ladrão na cruz, ao qual ele prometeu: hoje você estará comigo no paraíso. A palavra paraíso, assim como a expressão seio de Abraão, encontrada em Lucas capítulo 16, versículo 22, eram termos utilizados pelos judeus para descrever o estado de alegria e repouso esperado pelos fiéis após a morte. Nesse contexto, ao se referir ao ladrão na cruz, Jesus assegura que esse estado de felicidade e repouso está junto a ele. Adicionalmente, no livro de Atos, pouco antes de Estevão ser martirizado, ele vislumbra Jesus no céu, preparado para recebê-lo, evidenciando que, ao morrer, Estevão foi acolhido na presença de Cristo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ao final de sua vida e enfrentando a iminência da morte, expressou um desejo intenso de estar com Jesus, dizendo que partir e estar com Cristo seria muito melhor, revelando sua convicção de que, ao morrer, estaria imediatamente com o Senhor. Portanto, esses exemplos bíblicos nos mostram que, ao morrer, o cristão vai diretamente para a presença de Jesus. O quarto fato é que, após a morte, os corpos dos cristãos dormem. A palavra sono, na Bíblia, é utilizada com dois significados distintos. Um refere-se ao descanso noturno habitual e o outro à morte do corpo, como ilustrado pela ressurreição de Lázaro por Jesus após 4 dias de seu falecimento. Em João 11, Jesus informa a seus discípulos que Lázaro dormiu, mas que ele iria acordá-lo, uma metáfora para a morte e ressurreição. Importante notar que o termo dormir na Bíblia é aplicado exclusivamente aos cristãos, como visto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde Paulo fala sobre aqueles que dormiram para encorajar os fiéis a não lamentarem como os que não têm esperança. Nesse contexto, dormir é uma linguagem simbólica frequentemente usada no Novo Testamento para referir-se aos corpos dos fiéis, falecidos antes do retorno de Jesus, e não se aplica ao espírito ou à alma. Isso é corroborado por Mateus capítulo 27, versículo 52, que relata a ressurreição dos corpos de muitos santos que haviam dormido após a crucificação de Jesus. Esta passagem de 1 Tessalonicenses é verdadeiramente uma das mais fascinantes e esperançosas que encontramos na Bíblia, dirigindo-se diretamente aos que sofreram a perda de entes queridos e que se encontram navegando pelo luto dessa perda. O apóstolo Paulo, nesta passagem, não apenas nos oferece consolo, mas também revela um vislumbre dos planos divinos para o futuro daqueles que creem. O quinto fato é que os corpos dos cristãos serão despertados no retorno de Jesus. Muitos se questionam por que nossos corpos físicos, que porventura dormem, irão um dia acordar. A Bíblia nos esclarece que sim, conforme está escrito em 1 Coríntios 15. No momento do último toque da trombeta, no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram serão ressuscitados, transformados e tornar-se-ão incorruptíveis. Então, viveremos eternamente com Cristo e reinaremos com Ele em seu reino na terra. O apóstolo Paulo nos diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao último tocar da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando então o corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Este conceito, minuciosamente detalhado por Paulo em 1 Coríntios, conduz-nos a um domínio repleto de mistério e esperança. É uma das verdades que transformam a fé cristã de uma mera crença em uma jornada épica em direção ao desconhecido prometido por Deus. Imagine, ao som de uma trombeta celestial, um evento extraordinário ocorrerá, um evento que não é cotidiano.
mas que mudará o curso da história e da eternidade. A ideia de que nossos corpos físicos, agora suscetíveis à dor, ao envelhecimento e à morte, serão transformados em algo incorruptível e imortal, é, para dizer o mínimo, impressionante. Significa que tudo o que sabemos sobre nossa existência está prestes a ser elevado a um nível completamente novo, onde a fragilidade é substituída pela eternidade. E isso não é um conto de fadas, é uma promessa divina. Mas o que isso significa para nós hoje? Antes de mais nada, serve como um lembrete de que a vida é mais do que apenas o aqui e agora. Nossas lutas, dores, vitórias e alegrias são apenas o começo da história. O apóstolo Paulo nos comunica que haverá um grande clímax, um instante de transformação tão profunda, que será comparável a despertar de um sonho profundo para uma nova realidade, onde a morte não detém mais domínio. Essa perspectiva nos oferece uma reflexão sobre o verdadeiro valor da vida e do corpo, em um contexto cultural que idolatra a juventude e a beleza física. A promessa da ressurreição nos recorda que nosso valor reside não na perfeição física, mas na nossa essência diante de Deus. Nosso corpo destinado à morte é de tal importância que Deus nos promete sua restauração e transformação. Esta promessa atua como um convite para vivermos com esperança, seja em períodos de luto ou ao enfrentarmos o temor da morte, segurando firme na certeza de que a morte não é o término. Há continuidade e um futuro assegurado, não por nossos próprios méritos, mas pela vitória de Cristo sobre a morte. Isso altera fundamentalmente nossa maneira de encarar cada dia, nosso modo de processar o luto e viver nossa fé. O despertar dos corpos com a volta de Jesus é, portanto, um chamado à ação. Sabendo que este mundo não é o limite e que seremos transformados para viver eternamente com Cristo, somos impelidos a viver de forma que reflita essa esperança eterna. Isso implica buscar justiça, amar ao próximo e espalhar as boas novas da ressurreição. Assim, a promessa de transformação e ressurreição não se configura apenas como um final feliz para a humanidade, mas como o ápice de um plano divino que teve início na criação do mundo. É uma promessa que nos fortalece hoje e nos oferece uma esperança inabalável para o futuro. Quando chegar o dia, ao som da última trombeta, estaremos prontos para despertar para a eternidade, livres da corrupção e vestidos de imortalidade para sempre. Não importa o estado final do nosso corpo físico, enterrado, cremado, perdido ou de outra forma desfeito, quando a trombeta soar, cada partícula do corpo será reunida e se apresentará perante o Senhor. Um aspecto fascinante desse momento será a união dos corpos ressuscitados com aqueles vivos na volta de Jesus, todos compartilhando de corpos glorificados como o de Jesus. Imagine então um dia inesperado em que o som de uma trombeta celestial ecoará por todos os cantos do mundo, anunciando um evento sem precedentes na história humana: a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Este cenário, que poderia parecer saído de um conto de ficção, está firmemente arraigado nas promessas bíblicas. A maneira como a Bíblia descreve esse processo de reunião e transformação transcende o que consideramos possível, propondo um significado profundo em um mundo onde a morte parece ser o fim definitivo. A Bíblia nos oferece uma visão completamente diferente, falando de um futuro em que não apenas continuaremos a existir, mas seremos restaurados à perfeição. Estamos falando de corpos físicos, tangíveis, porém transformados e glorificados, livres de doenças, envelhecimento e morte. O conceito de corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus após sua ressurreição, é profundamente significativo, indicando que Jesus retornou não como um espírito intangível, mas fisicamente ressuscitado, capaz de interagir de maneiras que transcendem nossa compreensão atual. Este encontro dos ressuscitados com os vivos, na volta de Jesus, será um momento de alegria indescritível, reunindo famílias e amigos separados pela morte. Imagine as lágrimas transformadas em alegria, abraços que expressam anos de saudade, incredulidade substituída por louvor.
será um tempo de redenção e cumprimento das promessas divinas, onde cada lágrima será enxugada e o sofrimento, uma lembrança distante. Essa transformação nos prepara não apenas para viver, mas para reinar no reino de Deus ao lado de Cristo, desfrutando da nova criação que Ele prometeu. Seremos livres para explorar, aprender e crescer, sem as limitações atuais. A eternidade será uma contínua aventura de amor, conhecimento e descoberta. A promessa da Bíblia vai além de meramente escapar da morte. Trata-se da restauração completa, da realização da justiça e do cumprimento do propósito original da nossa criação. Ela confere significado ao agora e esperança para o porvir, motivando-nos a estarmos prontos para o que será, sem dúvida, o mais emocionante capítulo da nossa existência. Portanto, é compreensível ter dúvidas e temores sobre a morte, principalmente porque o que nos espera após esta vida terrena é em grande parte desconhecido. No entanto, as Escrituras são claras e oferecem grande conforto sobre esse momento inevitável para todos. A morte não é o final. Jesus morreu e ressuscitou para que todos que nele creem possam ter vida eterna, uma existência onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Essa é a promessa de Cristo para nós hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Diante da realidade da morte, é natural que surjam dúvidas e medos. Enfrentar o desconhecido sempre foi um desafio para o ser humano. Mas, conforme a passagem citada nos recorda, a Bíblia nos proporciona uma perspectiva transformadora. O que parece ser o fim é, na verdade, o início de uma nova jornada repleta de esperança e promessas divinas. Quando refletimos sobre as palavras de Jesus, "Eu sou a ressurreição e a vida", somos convidados a olhar para além dos confins do nosso mundo físico. Jesus não está falando apenas sobre a superação da morte em um sentido literal. Ele fala de uma transformação tão profunda que vai além da nossa compreensão terrena. A vida eterna mencionada não é meramente uma continuação dos nossos dias na Terra, mas sim uma qualidade de existência completamente renovada na presença de Deus, onde sofrimento e dor não encontram espaço. Essa promessa divina nos proporciona uma nova perspectiva, através da qual podemos encarar a vida e a morte. Não precisamos nos apegar desesperadamente a cada momento, como se fosse o último, nem encarar o término da vida como uma perda irreparável. Pelo contrário, somos incentivados a viver plenamente, conscientes de que cada experiência, alegria ou desafio é parte de uma jornada mais ampla que não se conclui aqui. Isso não elimina a dor ou a saudade, pois somos seres emocionais que estabelecem laços profundos. Contudo, até mesmo na dor, podemos encontrar um consolo inabalável na promessa de um reencontro em uma realidade onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Além disso, essa esperança pode transformar a maneira como interagimos com o mundo. Saber que a morte não tem a última palavra nos liberta para amar mais livremente, agir com mais coragem e perdoar com mais facilidade. Isso nos motiva a buscar significado e propósito, não apenas para nosso próprio benefício, mas também como uma maneira de refletir o amor de Deus neste mundo. Portanto, diante das incertezas da vida e da inevitabilidade da morte, podemos nos apegar firmemente à promessa de fé em Jesus. A ressurreição e a vida eterna que Ele oferece não são meros consolos diante do medo do desconhecido, mas sim a fundação para uma vida vivida com esperança, propósito e amor incondicional. Podemos, sim, acreditar na promessa de Cristo, não como uma negação da realidade da morte, mas como a mais profunda afirmação da vida que ela verdadeiramente representa. E com essa fé, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Amém.